Olá novamente, pessoal, tudo bem com vocês? Nós então vamos continuar nossos estudos aqui dos seres vivos, falando um pouquinho sobre reprodução e desenvolvimento. Essa aqui é a nossa segunda aula, onde a gente vai falar somente sobre reprodução sexuada e um pouquinho do desenvolvimento e cuidado parental, tá ok? Então, se você não viu a primeira aula, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E você veja lá um pouquinho para você entender do que a gente vai falar aqui, ok? Bom, então vamos começar. Pessoal, a reprodução sexuada, ela vai envolver lá a formação daqueles gametas que a gente viu na meiose, tá bom? Então você vai ter ali um gameta feminino e um masculino, dessa vez se unindo e fazendo o que a gente chama de fecundação. Então, obviamente, se eu estou misturando ali genéticas de dois indivíduos, eu vou ter, claro, a formação de um novo indivíduo. Então eu vou ter a chamada variabilidade genética, tá bom? E esse tipo de reprodução é a reprodução da maioria dos animais e das plantas, tá bom? Das plantas superiores, principalmente. A fecundação, de fato, então, a gente já explicou um pouquinho, né? Mas ela é definida como a união dos gametas que vão formar um indivíduo diferente dos pais, tá bom? E existem basicamente aí dois tipos principais e um terceiro tipo que a gente vai falar, tá bom? De fecundação, no qual a primeira, pessoal, a fecundação interna. Como o próprio nome diz, tá? Os gametas vão se encontrar onde? Dentro do corpo da fêmea, tá bom? No caso da nossa espécie, por exemplo, que tem uma imagem aqui, a união do gameta masculino, que é o espermatozoide, e do gameta feminino, que é o óvulo, costuma ocorrer aqui nas trompas, tá bom? Ou desse lado, dependendo de onde ocorrer a ovulação. Aí, tá? Além dos seres humanos, então, a fecundação interna ocorre em basicamente todos os mamíferos e nas aves também, ok? E algumas espécies de répteis ali, tá? E o outro tipo de fecundação? O outro tipo é a fecundação externa, como o próprio nome diz, aonde que os gametas vão se encontrar? Fora do corpo, tá bom? Da fêmea, né? Então, essa fecundação vai ter que ocorrer geralmente na água ou em um meio aquoso ou líquido, tá bom? Para que os gametas ali no caso, geralmente um gameta é móvel e o outro é imóvel, para que um consiga chegar até o outro, tá bom? Então, geralmente ali na fecundação externa, o macho e a fêmea costumam liberar seus gametas próximos um do outro, né? Aqui no caso, o macho até parece que ele está copulando aqui com a fêmea, mas não está, tá bom? Ele está apertando a fêmea aqui para que saia mais ovos, tá bom? E o macho logo após libera os seus espermatozoides e vai formar ali um embrião que depois pode sair do meio aquoso. Tudo bem? E o terceiro tipo aqui que eu falei que costuma ocorrer em alguns casos é a fecundação cruzada, tá bom? Essa fecundação cruzada ocorre quando dois seres se fecundam simultaneamente. Como assim, professor? Na verdade, o indivíduo vai ter o aparelho reprodutor masculino e o feminino, tá bom? Que a gente costuma chamar de hermafroditas aqui, nas plantas a gente chama de plantas monóicas, tá bom? É muito comum em plantas e minhocas, como eu acabei de falar, e nesse caso, uma minhoca vai pegar seu aparelho masculino, vai fecundar o feminino da outra, e isso acontece com a outra também, vai pegar o aparelho masculino e fecundar o feminino da primeira, tá bom? Então as duas saem fecundadas aqui nessa região que a gente chama de clitelo. Se você já pegou uma minhoca, você já viu que tem uma região ali, né, uma capinha meio gelatinosa, é ali que ocorre a fecundação e crescem os ovos ali de minhoca, tá bom? Nas plantas também é comum ali ter troca de pólen entre uma planta e outra. Isso pode ocorrer por vento, tá bom? Pode ocorrer também com a ajuda de insetos ou mamíferos polinizadores ali, tá bom? Então, esse tipo aqui de reprodução nas plantas, tá? É um tipo de fecundação cruzada. Belezinha? Bom, ainda existe um quarto tipo que a gente pode falar aqui, que é a autofecundação, tá bom? Nesse tipo de fecundação aqui, os gametas se fundem no próprio indivíduo, tá bom? Então, o indivíduo mesmo fecunda ele mesmo, tá? E vai ocorrer, como eu falei, com seres monóicos aqui, ou também você pode chamar de hermafroditas, tá bom? É muito comum em plantas, tá? Só que ao invés de eu ter aqui um ser polinizador, a parte masculina da planta acaba deixando cair alguns grãos de pólen aqui na parte feminina, tá? Que a gente chama de pistilo, tá bom? E aqui vai ocorrer a formação ali
de frutos, sementes e tudo mais, tá bom? Lembrando que a flor aqui é o órgão reprodutivo das plantas. Também acontece aqui no caso da tênia, tá? Que é um verme intestinal, um verme achatado, aonde você vai ter ali nas proglótides dela, como se fosse ali, né, um pedacinho da tênia, vários anéisinhos aqui dela, né? Na verdade não é bem um anel, tá? O nome correto mesmo é proglótide. E nessa proglótide aqui você vai ter a fecundação do ovário pelos testículos do mesmo indivíduo. Ou seja, consegue se reproduzir ali com ele mesmo, né? Com uma autofecundação, tá? Não confundir isso, né, com o que a gente já falou lá de partenogênese, porque na partenogênese você tinha um ser que o próprio gameta se desenvolvia, tá? Aqui não. Aqui você tem os dois gametas se unindo, formando um novo indivíduo, tá bom? Ok? Então, vamos lá para a próxima parte. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos vertebrados. Pessoal, a gente vai dividir essa aula em dois tipos de desenvolvimento, tá bom? O primeiro a gente vai falar dos vertebrados e o segundo dos invertebrados, focando ali um pouquinho nos insetos, tá? Após a fecundação, então, como que ocorre o desenvolvimento desses seres vivos, tá bom? Existem seres vivos que vão ser ovíparos, tá? Como o nome diz também, eles vão ser indivíduos que se desenvolvem em ovos, tá bom? E desse ovo ali que ele vai retirar os nutrientes até ele conseguir eclodir, tá bom? Esse ovo pode ficar no ambiente aquático ou terrestre. Geralmente os ovos que ficam na terra têm que ter uma casca ali resistente, tá bom? Como a casca calcária do ovo de galinha, de codorna, de cobra e tudo mais. E quais são aqui as classes de vertebrados que possuem esse tipo de desenvolvimento? São os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Todos eles botam ovos, tá bom? Com algumas exceções que vocês sabem que nós temos o ornitorrinco, tá? Que é um mamífero que bota ovo também, tá bom? Para quem nunca viu então, pessoal, tem aqui alguns ovos de cobra, tá? Isso aqui também é um ovo de um réptil, no caso uma iguaninha aqui, né? Ó. E aqui também tem ovos de peixes que são consumidos, né? O famoso caviar, né? Tem até a música, né? Nunca ouvi falar de caviar, nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Aqui você pelo menos já viu, né? É uma iguaria aí em algumas civilizações, né? Principalmente europeia. Aqui no Brasil não é muito comum ser consumido, né? Pelo menos na nossa culinária comum, tá? Também não é muito gostoso, não. Tem um pouco de gosto de casco de barco, né? Mas vamos seguir em frente. Pessoal, apenas fazendo um adendo aqui, né? Às vezes, nos indivíduos vertebrados, nós vamos ter transformações aqui, ó, tá? Dos indivíduos. Como a metamorfose que ocorre nos anfíbios, tá? Essa metamorfose aqui parte de um girino, tá bom? Que após eclodir do ovo lá, vai se transformar em um indivíduo aqui com pernas para poder se locomover na Terra. Tudo bem? Apenas um adendo, então, para a gente lembrar um pouquinho disso. A gente vai falar um pouquinho de metamorfose quando for falar dos invertebrados, ok? E os vivíparos? Bom, eles vão ser indivíduos que vão se desenvolver após ali a fecundação no interior do corpo da fêmea, tá bom? Você deve reparar que esse é o tipo de desenvolvimento que você teve, né? Que nós tivemos. Nós, após a fecundação, ficamos dentro do corpo da nossa mãe, né? Lá no útero é que a gente vai se desenvolver e vai ser nutrido por um tecido que a gente chama de placenta, tá bom? Então isso vai ocorrer na maioria dos mamíferos, inclusive a gente, né? E também ocorre em alguns peixes, né? Alguns anfíbios, como a salamandra, e também em alguns répteis aí, mas são exceções. É um tipo aqui de desenvolvimento muito comum mesmo nos mamíferos. E também vai existir uma classe ali de ovovivíparos, tá? Que são já alguns indivíduos que não são tão comuns, né? Mas vamos falar deles aqui também, tá? Esses indivíduos vão ser uma mistura ali de ovíparos com vivíparos, por isso que tem esse nome aqui, tá? Inicialmente, então, os indivíduos vão se desenvolver em um ovo, tá? Mas esse ovo não vai ser colocado no ambiente, vai ser mantido dentro do corpo da fêmea. Entenderam? Isso vai ocorrer, por exemplo, no cavalo marinho, né? Muita gente confunde e acha que é o macho que fica grávido, né? Na verdade, não é bem isso, tá bom, pessoal? É a fêmea que coloca os ovos, mas é o macho ali que vai guardar e proteger esses ovos em uma bolsa especial que ele tem ali, tá bom? Então ainda continua sendo a fêmea
que fica, entre aspas, ali, né, grávida. Na verdade, é ela que vai reproduzir, é ela que vai fazer o gameta feminino, tá bom? O macho só vai guardar depois da fecundação ali, tá? Isso também ocorre com tubarões e arraias e também vai ocorrer com algumas espécies de serpentes, ok? E falando dos insetos aqui, que a gente vai usar ele para representar os invertebrados, pessoal. Bom, aqui a gente tem uma figura, né, muito característica do desenvolvimento aqui de uma borboleta, né? A gente tem vários tipos de desenvolvimento aqui nos insetos, por isso que a gente usa o grupo deles para explicar. E também porque são o grupo mais rico aqui, tá, dos invertebrados, do filo dos invertebrados aqui. Então, a maioria deles são ovíparos, né? Então, assim, eles vão apresentar um desenvolvimento a partir de ovos, tá? Mas a partir desse ovo podem ocorrer ali muitas diferenças. Vamos ver quais são elas aqui, então. A primeira é o desenvolvimento indireto, tá? Nesse desenvolvimento indireto vai ocorrer dois tipos, tá bom? O primeiro a gente chama de metamorfose incompleta, onde a gente vai ter um ovo, tá? A partir desses ovos vão crescer ninfas, que é como se fosse um mini adulto, só que ele ainda não é maduro. Quando a gente fala que ele não é maduro, quer dizer que ele ainda não consegue ter o aparelho reprodutor completo. E no caso aqui do gafanhoto, ele também inicialmente é uma ninfa sem asas e depois vira uma ninfa com asas, tá bom? E por último ele vai virar um adulto ali completo, tá? Então esse tipo de desenvolvimento é comum em gafanhotos, percevejos e baratas, por exemplo, tá? O outro tipo de desenvolvimento indireto é a metamorfose completa, dessa vez, tá? Aqui a gente vai ter 4 fases características, que é a de ovo, larva, pupa e adulto, tá? Vai ter variações aqui, tem pessoal que chama de lagarta, né, no caso das borboletas, e aqui de casulo, mas aqui tá o nome mais certinho, né, que são larvas e pupas, tudo bem? Aqui a gente então tem no caso uma larva, né, de uma borboleta, o casulo, né, que o nome mais correto é pupa, e aqui o adulto emergindo aqui desse casulo, tá bom? Que tipos de insetos aqui tem esse tipo de desenvolvimento? Abelhas, moscas, besouros, borboletas e mariposas, tá? Se você já se perguntou como que essa mariposa aqui, né, consegue se formar a partir de uma lagarta, quando ela empupa, né, que é o nome que a gente fala quando ela vira esse casulinho aqui, ela fica uma espécie de líquido ali dentro, tá? E é a partir desse líquido ali que as células vão se reorganizar, formar tecidos e de fato formar aqui a borboleta ou uma mariposa adulta, tá bom? Então não tem bem uma modificação corporal, e sim o corpo meio que se desfaz, se liquefaz e forma um novo indivíduo, tudo bem? Então, saindo do desenvolvimento indireto, vamos para o desenvolvimento direto, tá? No desenvolvimento direto, pessoal, não vai ocorrer metamorfose, tá? Vai nascer ali um mini insetinho, como é o caso das traças, tá bom? E essa traça aqui vai crescendo, crescendo, crescendo e simplesmente trocando aqui de exoesqueleto, né? Dessa casquinha que tem por fora, tá bom? Que a gente chama de muda, tá bom? Ela sofre mudas, tá bom? Entendeu isso? Ok, então. Para finalizar então nossa aula aqui, pessoal, a gente vai falar do número de filhotes e o cuidado parental. O que é o cuidado parental, pessoal? O cuidado parental é o cuidado dos pais, tá? É o cuidado que muitas espécies vão ter com a sua prole. Prole são os filhotes, tá? Esse cuidado aqui faz com que o filho, né, que é a sua prole, na verdade, consiga cumprir aquele ciclo que a gente falou lá no começo da primeira aula, lembra? O ciclo vital ou o ciclo de vida? Faz com que você consiga manter a tua espécie ali no ambiente, né? Porque você está cuidando do seu filhote. Mesmo a nossa espécie, né? Ela tem um alto cuidado parental, tá? Um dos maiores que a gente tem na natureza, para que o indivíduo consiga chegar à vida adulta com sucesso, tá bom? Então a gente tem exemplos aí, basicamente, claro, nós, né, e os mamíferos, aves e alguns répteis aí com cuidado parental. Esse tipo de estratégia aí que a gente tem poucos filhos para poder cuidar desses filhos, tá? E exige muito gasto de energia na proteção, na alimentação dele, é chamado em ecologia de estratégia K, tá bom? Então nós somos indivíduos de estratégias K, os mamíferos, as aves também, tá? Tem poucos filhotes, gasta muita energia cuidando desse filhote para ele consiga chegar à vida adulta, tá bom? Mas nem sempre isso acontece na natureza, tá? No caso aqui, por exemplo, de tartarugas, insetos, peixes e anfíbios,
os animais não têm um cuidado parental prolongado ou às vezes nem têm cuidado parental. Como, por exemplo, as tartarugas marinhas, a fêmea vai na praia, né, bota o ovo na areia e vai embora, né, vai comprar cigarro, adeus, né, moçada, vocês que se virem, tá bom? E para esses indivíduos conseguirem chegar aqui à vida adulta, ou uma parcela deles, tá, a maioria vai morrer, tá bom? Mas como você tem um grande número de filhotes aqui, alguns deles vão conseguir de fato chegar à vida adulta. Pegando aqui o exemplo das tartarugas marinhas, de 1.000 filhotes que nascem aqui, basicamente de 2 a 3 a 4 filhotes aí vão conseguir de fato se tornar uma tartaruga marinha adulta, tá bom? Então ela vai várias e várias vezes fazer a reprodução. Ou seja, ela não vai ter um cuidado tão grande, mas vai gastar a energia dela se reproduzindo várias e várias vezes ou produzindo muitos filhotes de uma vez, tá bom? Na ecologia, isso é chamado de estratégia R. Tudo bem? Entenderam então a diferença entre as duas estratégias? Então, beleza. Muito obrigado então pela sua atenção, né? Se você gostou dessa aula, pode deixar seu like aí. E se gostou do canal, por favor, se inscreva aí para acompanhar as nossas próximas aulas. Belezinha? Um abraço e tchau!